Dominus vobiscum. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou-o: mulher, não o conheço. Pouco depois, viu-o outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Louvor a vós, ó Cristo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Podeis vos assentar? Reverendíssimo Padre Silvano, Diácono João Bosco, caríssimos irmãos e irmãs, fiéis da paróquia do Senhor Bom Jesus crucificado. Nos últimos momentos da vida de nosso Senhor, que nós podemos celebrar na Semana Santa, 2 foram grandes pecados. 2 foram grandes pecadores: Judas e São Pedro. Esses são os relatos que nós lemos nos Santos Evangelhos. 2 grandes pecados diretamente cometidos contra a honra de nosso Senhor, cometidos por 2 grandes homens, 2 apóstolos de Cristo, Judas e Pedro. Pecou Judas, pecou Pedro. Pecou Judas entregando o Senhor por causa de uma quantidade de dinheiro. Pecou Pedro negando o Senhor por temor. A Judas tocou-lhe o desespero, e no desespero o suicídio. Como nós lemos no Evangelho, Judas se enforcou e tirou a própria vida. A São Pedro tocou não o desespero, mas a dor, o arrependimento e assim a vida. Saindo dali, chorou amargamente. Mas, sendo 2 pecados tão grandiosos, sendo 2 pecadores tão grandiosos, por que foram 2 e diversas entre si as sortes destes 2? Por que a Judas a morte e a Pedro a vida? Por que Judas não encontrou o arrependimento necessário e assim a cura, a salvação da sua alma, e São Pedro encontrou esta cura? Quando nós olhamos para as 2 últimas grandes ceias realizadas por nosso Senhor, a ceia de Betânia, a casa de Lázaro, e também a grande última ceia, na qual nosso Senhor instituiu a Santíssima Eucaristia, nós vemos que Jesus dirige a palavra a Judas por 7 vezes. Por 7 vezes nosso Senhor admoesta a Judas sobre o seu pecado. Sabia nosso Senhor que ele pecaria, por isso lhe falou 7 vezes, lhe admoestou 7 vezes. Porém, ainda que nosso Senhor falasse 7 vezes com Judas, essas palavras, esses discursos não bastaram para que Judas encontrasse a salvação, pois tirou a sua própria vida. Porém, nosso Senhor não fez 7 discursos a Pedro. Pelo contrário,
Nosso Senhor olhou para Pedro. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. E se a Judas não bastou 7 discursos, a Pedro bastou somente um olhar. Mas por quê? Porque as palavras, mesmo de Cristo, não bastam a Judas, e um único olhar de Cristo basta a São Pedro. As palavras entraram em um ouvido e saíram no outro. O olhar entrou nos 2 olhos de Pedro e penetrou até o coração. Por quê? A palavra não tem a eficácia do olhar. Quando nós olhamos para a vida de São Pedro, nós vemos desde a sua vocação junto ao Mar da Galileia, quando pescava com seu irmão André. São Pedro que acompanha Jesus durante os 3 anos da sua vida pública, que escuta atentamente as palavras de nosso Senhor. São Pedro que vê com os seus olhos as maravilhas, os milagres que nosso Senhor ia realizando. Além disso, São Pedro tinha o grande privilégio de participar das conversas mais íntimas, as conversas privadas de nosso Senhor, porque uma coisa era quando Jesus falava aos discípulos em geral, uma outra coisa é quando ele falava aos apóstolos. Os apóstolos gozavam de uma intimidade muito maior com nosso Senhor. E São Pedro, nesses 3 anos, teve a oportunidade, como Judas, de escutar as palavras de Cristo, de alimentar a sua alma, de alimentar a sua inteligência com as palavras de nosso Senhor. Porém, nem mesmo esses 3 anos de pregação bastaram para que Pedro confessasse nosso Senhor naquele momento. Foi interrogado e negou a nosso Senhor. Porém, se as palavras não bastaram para que ele confessasse, bastou um único olhar, uma fração de segundos, para que tudo aquilo que Pedro havia escutado de nosso Senhor, havia memorizado daquilo que nosso Senhor falava, entrasse no seu coração. Assim acontece também na vida de todos os cristãos. As palavras são ensinamentos, é a doutrina sagrada, que entra pelos nossos ouvidos, e nós começamos a aprender a doutrina dentro de casa, no âmbito familiar, no seio da família. Aprendemos cada vez mais quando vamos à igreja, participamos do catecismo, escutamos com atenção os sermões. E esse ensinamento entra pelos ouvidos e sobe até a nossa inteligência para que nós entendamos aquilo que nosso Senhor quer falar conosco. E uma vez entendido, nós memorizamos tudo isso. Porém, uma coisa é entender, uma coisa é inteligir, uma outra coisa é fazer com que isso que é entendido penetre a nossa alma, toque o fundo do nosso coração. Quantas pessoas no tempo de nosso Senhor eram doutas? Nós lemos nos evangelhos os doutores da lei, os sacerdotes, pessoas que se dedicavam ao estudo, à meditação da palavra de Deus, mas quando Jesus veio, o Messias, eram incapazes de reconhecê-lo como Messias. Do que adianta a intelecção, a inteligência, se aquilo não desce ao coração do homem e penetra e cria raízes no mais profundo? São Pedro escutou por 3 anos, entendeu por 3 anos em certa medida, mas só depois do olhar de Cristo, só depois que o amor de Cristo penetrou no seu coração naquele momento do seu arrependimento, é que ele de fato conseguiu compreender toda a profundidade da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim acontece, caríssimos irmãos, assim aconteceu na vida de São Pedro e acontece na vida de todos nós. Aqui que está a diferença de Judas e de Pedro. Judas se arrependeu com a cabeça, com a inteligência.
Depois que ele entregou o nosso Senhor, ele chegou a exclamar: pequei porque entreguei um sangue inocente. Ou seja, a sua inteligência foi capaz de reconhecer que ele havia pecado. Ele entendeu, sabia que aquilo era um mal. Porém, aquele entendimento não penetrou o seu coração e ele acabou tirando a sua própria vida, não dando lugar para a misericórdia de nosso Senhor. Ao passo que São Pedro, ele foi como que tocado pelo olhar de Cristo, como que um raio de luz que penetra através de um vidro e projeta a imagem desse vidro no chão de uma casa. Assim também o olhar de Cristo penetrou a alma de Pedro e fez com que ele pudesse entender tudo aquilo que ele não entendia anteriormente. Entendeu com o coração, encontrou a misericórdia de nosso Senhor, não se desesperou, mas sentiu a dor, se arrependeu e se converteu. Caríssimos irmãos, da parte de nosso Senhor, nunca falta o olhar. Nunca falta o olhar. Não foi um privilégio de Pedro receber um olhar de Cristo. Todos nós recebemos o olhar de Cristo. Diria, todos nós recebemos muitos olhares de Cristo. Todas as vezes que nós pecamos, aquilo que aconteceu com Pedro, acontece também conosco. Jesus nos olha nos olhos e penetra a nossa alma. Porém, é preciso que nós abramos a nossa alma, porque nosso Senhor bate na porta, mas não entra sem que nós abramos. Por isso, é importante reconhecermos isso. Cristo olha, Cristo nos olha nos nossos olhos, mas se nós não devolvemos esse olhar, como devolveu São Pedro, é impossível que a misericórdia de nosso Senhor chegue até o nosso coração. Por isso peçamos a nosso Senhor, nesse último dia da novena, por 9 dias, 9 pregadores aqui vieram, diante de vós falaram, multiplicaram as palavras, para que essas palavras se tornassem um olhar de Cristo para a alma de todos vós. Porém, é preciso que agora nós retribuamos esse olhar de Cristo. Ele nos olhou durante esses 9 dias da novena. Mas é necessário que ainda nós retribuamos esse olhar para que Cristo venha ao nosso coração com a sua misericórdia. Por isso, peçamos a nosso Senhor essa graça hoje. O último dia da novena, já às portas da festa de nosso Senhor, o bom Jesus crucificado, que nós possamos sentir, que nosso Senhor possa tocar a nossa alma no mais profundo, para que nós possamos ter com Ele uma verdadeira comunhão, como teve São Pedro. E que as palavras de Cristo, que foram repetidas durante 9 dias nesse novenário, não encontrem um fim como encontraram as palavras de nosso Senhor com Judas, que entram em um ouvido e saem em outro. Mas que essas palavras penetrem a nossa alma com o olhar de Cristo e nos faça converter. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.